Olá, olá, boa noite. Meu nome é Carolina Coelho e eu sou Teen Coach e criadora do projeto INS. Eu ajudo adolescentes de 13 a 19 anos, famílias e profissionais da educação a entenderem os processos da adolescência de forma mais empática e, com isso, ajudá-los a se transformar em pessoas mais produtivas e bem-sucedidas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como estabelecer aí umas metas para o final do ano, como você focar nos objetivos para esse final do ano em termos de estudos, tá? Então, a primeira dica, e ela é muito importante, e eu peço que vocês prestem atenção, é estabelecer um objetivo mensurável. Ele tem que ser uma coisa atingível, tá? Então, por exemplo, eu quero passar de ano. Não, você vai pegar lá as suas metas de notas, tá? Para cada uma das matérias que você precisa de um pouco mais de atenção. Então você vai falar, eu quero aumentar 2 pontos nessas matérias, ou eu quero tirar nota 8 nessas matérias. Então esses objetivos, eles têm que ser muito bem definidos. Pode ser uma coisa assim, eu quero passar de ano, eu quero melhorar a minha nota. Não, você tem que conseguir medir esses objetivos muito bem. Tá legal? A partir daí, com esses objetivos já muito bem estruturados, você vai fazer o quê? Você vai organizar o que você precisa estudar. Então, você vai se organizar melhor. Eu preciso estudar mais matemática e português, um pouco menos de ciências e geografia, por exemplo. E aí você vai organizar os seus horários de estudo com o que você precisa ler um pouco mais, estudar um pouco mais, se dedicar mais, porque você precisa de uma nota maior, por exemplo, ou de uma atenção maior, e aquelas que você precisa de menos atenção, você não vai deixar de se dedicar, mas você também vai separar um horário para elas. Então a organização também vai ser muito importante para esse final de ano aí, para você atingir as suas metas, certo? Então, primeiro passo é colocar objetivos muito bem estabelecidos. O segundo passo é organizar os seus horários de estudo visando esses objetivos, certo? A partir daí, você vai estabelecer metas de estudo. Então, por exemplo, depois que você organizou lá os seus horários de estudo, o que você precisa estudar, você vai colocar lá. A primeira meta é, por exemplo, em história eu preciso ler 30 páginas do capítulo durante esse mês. Então dá para eu dividir aí em 5 sessões de estudo, 6 páginas cada um. Então eu vou colocar lá, a minha meta são 6 páginas nessa sessão de estudo, 30 páginas no final. E a cada meta que você for alcançando, você vai se dar um pequeno prêmio. Um chocolate, assistir um episódio daquela série que você tanto gosta, certo? O importante é você olhar, ver que aquela meta foi atingida e você se agradar, tá? Isso é muito importante para o nosso cérebro, porque nós precisamos dessa recompensa. Nós gravamos melhor quando nós temos essa recompensa, certo? Então vamos recapitular. Primeiro passo, estabelecer objetivos mensuráveis, tá? Aqueles que você vai conseguir dizer, eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Depois você vai organizar os horários de estudo e o que você precisa estudar. Depois você vai estabelecer metas de estudo com recompensas para quando você atingir cada uma daquelas metas. Combinado? Depois disso, você vai fazer um cronograma de revisão. Por quê? A gente começa a esquecer o que a gente não está sempre usando. Então é importante você estar sempre retornando naquela matéria, sempre fazendo aquela revisão realmente. Pegando aqueles pontos, principalmente que você ficou com dúvida ou que você não está tão seguro, retorna. Quanto mais você retornar em espaços, de preferência, por exemplo, uma vez por semana, dar uma revisão rápida de vários pontos, isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo é importante para você, tá?
E por aquilo ser importante pra você, ele vai começar a falar assim, peraí, se isso aqui é importante pra essa pessoa, vamos gravar aqui, vamos botar numa gavetinha mais fácil dele acessar. E isso vai ser muito importante lá no final, quando você tiver que fazer a prova de toda a matéria junta, de tudo que você viu até agora, tá bom? Vamos recapitular então, até onde nós temos aí? O primeiro ponto, estabelecer objetivo mensurável. O segundo ponto, organizar o que precisa ser estudado e os seus horários de estudo. Depois você vai estabelecer metas de estudo com recompensas para quando você alcançar aquela meta. Depois você vai fazer um cronograma de revisão. O que você vai revisar e quando você vai revisar, tá? O importante é não deixar de revisar. E também não adianta você revisar uma vez por mês, porque aí o seu cérebro vai falar assim, isso não é tão importante assim, tá legal? E por último, responda questões, faça exercícios. Isso é muito importante para você ver aquela matéria aplicada. Senão, se você só lê a parte teórica, você não vai saber como o professor pede aquela questão na hora da prova, ou como uma prova como o Enem pede aquela questão. Então é muito importante que você faça exercícios, resolva questões, para que você entenda exatamente como aquela teoria se aplica na prática. Tá legal? E uma coisa muito importante, que as pessoas às vezes falam assim, eu errei, isso é ruim, não quero olhar para isso mais não. Pelo contrário, porque é exatamente aonde você errou que você precisa de reforço, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai revisar as questões erradas. Então, separa um tempinho lá da sua revisão para você dar uma outra olhada nisso. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar no privado. Eu vou responder. Se você quiser mostrar para alguém esse vídeo, divulga pro seu amigo que também tá com aquela dificuldade aí pro final do ano, tá legal? Muito obrigada pela audiência de vocês hoje e até a próxima. Tchau, tchau!